Fala pessoal, louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem fala é Samuel. Pessoal, eu vou deixar aqui uma reflexão aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6, do seu verso 12. Uma passagem assim que é pouca falada nas igrejas, onde não vê assim muitas pessoas falando, pregando sobre esse versículo. E também é uma passagem que também muitas pessoas não têm a compreensão. Por que não tem a compreensão? Eu sei que algumas pessoas podem até chegar e falar: Samuel, essa visão aí é arcaica. Por que arcaica? Porque esse versículo da Bíblia, ele fala sobre a terra plana. Ele fala sobre um acontecimento que só é possível na Terra plana. Por que só é possível na Terra plana? Porque eu vou ler aqui o versículo e vocês vão ter o entendimento do que eu estou falando. Vou ler aqui no verso 12, 15. Vou aqui, bora. E vi quando ele abriu o sexto selo, e então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como cobertor e como roupa de luto, e toda a lua se tornou-se vermelha como se estivesse ensanguentada. As estrelas do firmamento caíram sobre a terra como um figo verde, derrubada da figueira por um terrível vendaval. Assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar. E aconteceu que os reis da terra e os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravo livre, buscaram refúgios em cavernas entre as rochas da montanha. E então passaram a berrar para as montanhas e os rochedos: cai sobre nós e oculta-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Louvado seja Deus, glória a Deus. Porque eu estou falando que esse versículo aqui só pode acontecer, essa passagem só pode acontecer em uma terra como plana. Primeiro, já deixo um ponto-chave aqui. As estrelas do firmamento cairão sobre a terra. Firmamento, o que é firmamento? Já deixei aí um vídeo falando sobre o firmamento, mas eu só vou dar uma pinceladinha aqui para vocês entenderem o que é firmamento. Firmamento, na cosmologia dos povos antigos, é o céu. É algo firme, rígido, algo que tem uma estrutura, algo sólido. Tá entendendo? Algo sólido, algo rígido. Então, as estrelas, os povos antigos acreditavam que as estrelas, elas ficam fixas nesse firmamento. E o céu, o firmamento, ele se finda na terra. Um modelo de terra plana. Povos antigos acreditavam que a terra era dessa forma, como eu acredito que é desta forma. Porque a palavra de Deus, ela deixa bem claro, né? E eu creio na palavra do Senhor Jesus. Muitas pessoas tentam pegar a ciência moderna. Não estou falando a ciência dos povos antigos, eu estou falando a ciência moderna de hoje, para tentar explicar essa passagem aqui, só que não consegue. Para tentar explicar o livro de Gênesis capítulo 1, Salmo 19 e outros versículos também que fala sobre firmamento, sobre a terra, sobre a fundação da terra. Então muitas pessoas tentam pegar a ciência moderna para explicar que Josué orou, o sol parou, Isaías orou, o sol retrocedeu. Então isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque os povos antigos, Isaías, Josué, Moisés, quando ele escreveu como Deus ele formou a terra, eles acreditavam dessa forma. Ele estava escrevendo, mas tendo o entendimento que a terra era daquela forma. Quando Isaías ele profetizou, Josué ele profetizou pedindo para o sol parar. Quando Josué chegou e falou, estava tendo aquela batalha ali enorme, e ali ele viu que o sol já estava indo embora, já estava querendo escurecer.
Josué, ele orou e falou para Deus para que o sol viesse parar. E ele falou: sol pare. E o sol parou. E a lua também parou. Então ele sabia que quem estava se movendo não era a terra, era o sol. Se fosse a terra, ele falava: terra, pare. E Josué, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele não falou de qualquer jeito. Que tem algumas pessoas que chegam e falam: é porque Josué não tinha o conhecimento que a terra era redonda. Será mesmo? Será que Moisés, quando ele escreveu sobre a fundação da terra, como Deus ele formou a terra, ele não sabia? Será que ele tinha feito ali? O próprio Criador permitiu que ele viesse escrever na Bíblia Sagrada, né? Na Bíblia Sagrada, na verdadeira Bíblia que não pode mentir, na Bíblia Sagrada, que a terra era plana? Será que ele escreveu aquilo ali e Deus sabia que Moisés estava escrevendo ali e ele permitiu Moisés escrever daquela forma? Porque Deus não revelou a Moisés? Porque Deus não revelou a Moisés que a terra era um globo? Porque Deus não falou para Isaías que quem está girando não é o sol, mas sim a terra? Porque ele não falou para Josué? Porque Deus, ele, na hora que ele falou para Jó, ele não disse que a terra, o céu não era como espelho fundido, né? Porque Deus, ele deu aquele sonho a Nabucodonosor que uma árvore crescia tão grande ao ponto de ver os confins do mundo. Porque Deus, ele deu esse sonho, não deu um sonho diferente, hein? Porque Deus, ele não deu. Então são essas coisas que acaba a gente não tendo alguns conhecimentos da passagem da Bíblia. E ali, o que vai acontecer, Samuel? Quando o que fez as estrelas cair do firmamento? Esse grande tremor de terra. A Bíblia diz que vai ter um grande tremor de terra ao ponto de ilhas e montanhas saírem do seu lugar. O tremor de terra vai ser tão grande como nunca houve, ao ponto das ilhas e montanhas sair do seu lugar. E se o céu se finda na terra, o que vai acontecer com as estrelas que estão fixas no céu? Elas vão cair na terra. Uma coisa que é impossível acontecer no globo, já que, segundo a ciência moderna, se uma estrela cair aqui na terra, já foi com a terra, destruiu com a terra. Mas tem várias passagens na Bíblia dizendo que as estrelas que estão no céu vão cair na terra. Então, a Bíblia diz também que uma estrela vão cair no mar. E essa estrela é chamada de absinto. Essas estrelas vão cair no mar. E quando cair no mar, na terça parte do mar, os homens da terra vão morrer, porque a água vai se tornar amarga. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo. Mas as pessoas: não, Samuel, isso está errado. Você está falando besteira, você está sendo arcaico, você deixou de estudar. Não, eu vou pela palavra de Deus. Eu vou pela escritura sagrada. E isso aqui é fundamento, isso aqui é base bíblica. Mas infelizmente tem muitos pastores aí, pastores, líderes evangélicos que têm o conhecimento da palavra de Deus, da escritura sagrada, e são covardes. Eles se covardam em falar. Por quê? Porque a Bíblia, a própria palavra de Deus diz que eles derão mais glória ao homem do que a Deus. Vai dar mais glória ao homem do que a Deus. Vai dar mais glória à ciência moderna do que a glória de Deus. E aí diz aqui ainda mais: e assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidos de seu lugar. Ou seja, o céu vai se abrir como um rolo de pergaminho. E se o céu se abrir como um rolo de pergaminho, pelas visões do povo antigo, o céu é rígido. E se ele abrir, o povo da terra, os moradores da terra, vai ver quem lá em cima? Vai ver o Criador. Ou seja, Deus não está tão invisível como muitos pensam. Deus não está tão invisível como muitos pensam. Na verdade, ele se ocultou para os moradores da terra, para o seu povo, para todos que estão aqui. Ele que se ocultou através do céu.
Mas ele não é tão invisível como as pessoas aí dizem. A Bíblia diz que Deus é espírito, sim, mas o seu reino está em cima. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor abrir o sexto selo, o céu vai se abrir e os moradores da terra, os reis, os poderosos, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos enfim, escravo livre, buscarão refúgios em cavernas, em rochas e montanhas. Por quê? Porque quando o céu se abrir, eles vão ver a glória de Deus. E vão pedir para que essas rochas, essas montanhas viessem cair sobre ele. Porque na mente deles vão passar os pecados, seus erros, seus enganos, suas prostituições, tudo que eles fizeram vai passar na sua mente. E vai vir um temor, a essa hora vai vir um temor. E muitas pessoas não dão crédito a esta palavra, mas Jesus ele falou, será como o dia de Noé. Noé falava, Noé construiu uma arca no seco. Isso parecia maluquice para o povo, isso era doideira. Imagine você construir uma arca em um lugar seco, no deserto, onde não tem chuva, um exemplo assim, em um lugar que não tem chuva, um lugar que não chovia, que não chove, e você construir uma arca, as pessoas vão dizer que você é maluco. Foi a mesma coisa que aconteceu com Noé. Noé, você tá doido, você tá maluco? Como é que você constrói uma arca? No deserto, uma arca em um lugar, em uma terra seca, que não chove. Mas Noé falou, Noé avisou, vai vir o dilúvio. E até o momento que Deus permitiu Noé e sua família entrar na arca, e o próprio Deus fechou a porta. E não se escapou nenhuma carne, nenhuma ave do céu, nenhum animal na terra se escapou do dilúvio. Só que se escapou aquele que Deus permitiu entrar na arca. Noé, sua família e cada animal que Deus permitiu entrar na arca. Mas Noé não avisou? Deus não avisou para o povo? Mas o povo não deu crédito às palavras de Deus. O povo preferiu ficar cego. O povo preferiu ficar na Matrix, né? Abrir a visão. Não queria abrir a visão. Preferiu, deu mais crédito à prostituição, o engano, o pecado, o erro, do que a própria palavra de Deus. Então, igreja, vamos abrir nossos olhos, vamos acordar para a realidade. Vamos sair dessa Matrix aí que tá cegando a gente, que tá cegando o povo. Acorda. Não vamos ficar igual como aquelas 5 virgens, não, porque tinha 10 virgens. Todas as 10 tinham azeite, mas 5 tinham reserva. E todas as 10 dormiram. A igreja acorda. As 10 dormiram. E as 10 também acordaram quando o noivo chegou. Mas 5 das suas lamparinas que estavam acesas se apagaram. E as que estavam preparadas com a reserva, as lamparinas estavam acesas. E aquelas 5 ali entraram nas bordas do cordeiro, né? Na festa do cordeiro, do noivo. E aí as outras 5? Será que a gente está com as outras 5? Sem a reserva? Dispersa? Então, vamos abrir nossos olhos. Que Deus abençoe vocês, né? Um ótimo final de ano aí. Que a gente venha se limpar, né? Venha purificar cada dia mais o nosso coração a Deus. E que Deus abençoe. Voltarei depois com outros vídeos explicando mais coisas aí. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima.